a sentença dos desembargadores de Porto Alegre, Lula reafirmou que vai ser candidato à presidência neste ano. Durante a reunião do Diretório Nacional do PT na quinta-feira, o ex-presidente Lula fez um novo discurso na sede da CUT em São Paulo. Condenado a 12 anos e 1 mês de prisão no caso do triplex do Guarujá, o petista declarou que não há razão para respeitar a decisão do TRF4. Lula também afirmou que vai ser candidato, mas que só entrará na disputa para ganhar a eleição. Eu quero dizer com o Peregrês que você não pense que você está lançando um candidato para disputar. Sem nenhuma arrogância, eu quero dizer para vocês, eu quero ser candidato para ganhar as eleições e para governar esse país na dimensão que nós vamos governar. Por isso, companheiros, nada de baixar a cabeça. O Partido dos Trabalhadores pretende firmar a candidatura de Lula mesmo com a condenação dele. Se a candidatura da chapa petista chegar ao Tribunal Superior Eleitoral, ela deve ser barrada com base na lei da ficha limpa. No entanto, a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, negou que haja um plano B para a candidatura à presidência. Eles não vão enxertar a discussão do plano B no partido. Esqueçam. Eles querem enxertar essa discussão para enfraquecer a nossa força, para retirar a força de Lula e para retirar a expectativa do povo brasileiro de ter um candidato que responda por eles e que os proteja. O coordenador do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra declarou que os movimentos sociais não vão aceitar uma eventual prisão de Lula. João Pedro Stedley disse que o poder judiciário é antidemocrático e mandou um recado aos agentes da lei. E aqui vai o recado para a dona Polícia Federal e para o seu poder judiciário. Não pense que vocês mandam no país. Nós, os movimentos populares, não aceitaremos de forma alguma e impediremos em tudo que for possível que o companheiro Lula seja preso. Muitos políticos se manifestaram contra e também a favor da decisão que condenou o ex-presidente Lula à cadeia. Em entrevista a Daniel Lian, o atual prefeito de São Paulo, João Dória, comemorou a condenação do petista e destacou que Lula pode ser preso a qualquer momento. Não é no grito que se pretende levar o Brasil e nem nas demonstrações de força e na intolerância, é na justiça. E é nisso que nós acreditamos, porque é nisso que se baseia a democracia brasileira. Diante deste resultado, é bem provável que Lula, até o final deste ano, seja encarcerado e comece a pagar os seus crimes na cadeia em Curitiba ou aonde for. Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, acusado de receber o apartamento no Guarujá como propina da empreiteira OAS. A defesa do político nega as acusações, diz que não há provas contra ele e que Lula é alvo de uma perseguição política. Ô Joseval, quais as chances da prisão imediata? Não, o Brasil está numa encruzilhada agora, porque pela ameaça feita pelo Stedley, ou se cumpre a lei ou vira uma convulsão social. Porque o que ele vai fazer? Ele vai afrontar o poder judiciário brasileiro só na base da guerra, só na base da... Porque não é possível que isso aconteça. Então, estamos chegando ao momento em que, efetivamente, as instituições valem ou, de qualquer maneira, haverá o confronto. E aí será uma comoção social. Eu acho que não chega a isso. Isso é, como diz o professor, isso aí é blague, né? Não vai chegar a isso. Não é possível, quer dizer, o Brasil é muito maior que a palavra venal de um líder político. Professor Vila. É perfeito. Lembra-se que é um blefe. O MST há muito tempo está blefando. Não aconteceu nada. Agora, o preocupante é quando autoridades brasileiras dizem que se Lula for preso vai ter uma tensão social. Isso é muito grave. Não vai ter nada. O cumprimento da lei não gera tensão. O que gera tensão é o descumprimento da lei. É o inverso. O Lula vai ser, quando ele fala, não, eu vou ser presidente, vai. Presidente Bernardes, presidente Prudente ou presidente Venceslau. Ele vai para a cadeia. Ele pode escolher uma dessas 3 cidades. Será preso. Tem de ser cumprida a lei. A lei é para todos. Isso é uma questão fundamental.
Por outro lado, isso no campo criminal. Lembrar uma outra questão feita ao Lula no campo criminal. Ele não tem diploma universitário. Repetindo, Lula não tem diploma universitário. Ou seja, aqueles, vamos chamar assim, entre aspas, privilégios dos que detêm o diploma universitário no sistema penitenciário não vai ser aplicado ao Lula porque, olha a redundância, não custa repetir, ele não tem diploma universitário. Vamos só registrar isso. Por outro lado, no campo eleitoral, ele é inelegível pela lei da ficha limpa. Está muito claro, ele é inelegível. O que o PT está querendo é criar um impasse político. A questão é que partidos vão acompanhar o PT, porque é um suicídio. É assim, nós estamos com o Lula e vamos até o final. Em política não existe isso, mas o PT está fazendo isso. Faz isso porque não tem alternativa. Além do Lula, não tem candidato. E o partido vai se esmilinguindo. Quem é que vai querer ficar junto com o PT? Só aqueles pequenos grupamentos de extrema esquerda. Porque aqueles partidos de esquerda que têm ainda algum desejo de presença na cena política brasileira não vão permanecer ao lado do PT. Com absoluta certeza. O PDT vai ficar com o PT, que tem o seu pré-candidato Ciro. O PSB vai ficar, inclusive o PSB, é importante destacar. Em Pernambuco, que o PSB interessa a Pernambuco, eles detêm lá em Pernambuco o governo e a prefeitura de Recife. E a liderança, o presidente nacional do PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, é de Pernambuco. O PSB lá está aliado ao PT. E vai montar. Isso vai ter repercussão em São Paulo. Márcio França, isso vai dar uma confusão aqui dos diabos, que nós alertamos já isso, que pode ocorrer. Mas o PSB vai para o suicídio político na eleição presidencial? Dificilmente. Os outros partidos também. Valdemar da Costa Neto, aliado do Lula, vai para o suicídio político? Valdemar do PR? Também não. Partido Progressista, aliado do PT, parte dele vai? Também não. Então a grande questão é que o PT quer macular, portanto vai ser fragorosamente derrotado, que é macular o processo eleitoral. Essa que é a questão. Eu tenho a impressão que o blefe do Stedley está calcado também na certeza que ele tem que a prisão do Lula não é imediata, não é agora. Quer dizer, a decisão de Porto Alegre ainda tem que ser publicada. Mas já não foi publicada no rádio, isso não vale. Publicação agora tem que ser elaborado o acórdão, ele tem que ser escrito, os ministros dos 3 desembargadores assinam e é publicado o acórdão no Diário Oficial na parte do Poder Judiciário. A partir desta publicação, corre o prazo de 48 horas, de 2 dias, na verdade. Porque se quando fala em horas, é em horas. Mas o processo, os embargos declaratórios são curiosos. Na parte civil são 5 dias. Na parte criminal são apenas 2 dias. Depois de publicado o acórdão, haverá 2 dias para os embargos declaratórios. E aí demora 20 dias até instruir, formar o processo, tudo e decidir. A turma demora 10, 15, 20 dias. Feita a decisão lá na frente, no mês seguinte, nós estamos o quê? Nós estamos em janeiro, isso vai para março. Da decisão caberão novos embargos declaratórios, se esses embargos declaratórios tiverem ambiguidade, alguma coisa nesse sentido. Então cabe de novo embargos declaratórios. Enquanto isso, caberá também, imagino, evidente que eu não me debrucei a fundo sobre o assunto, eu vou dizer o que está na Constituição. Um habeas corpus para questionar o cumprimento provisório da pena com a decisão da Corte em segunda instância. Porque tivemos ontem aqui uma grande entrevista com Marco Aurélio Mello sobre essa questão. Pela decisão do Supremo por 6-5 é possível a execução provisória da pena. Quer dizer, o Lula vai para a cadeia logo que acabar esses recursos. Mas pela Constituição, não. O artigo 5º, cláusula pétrea, inciso 57 da Constituição, diz lá que ninguém será considerado culpado até o trânsito final da sentença penal condenatória. Então, é possível que esse debate volte agora para impedir, inclusive, que Lula seja imediatamente preso. É isso que está posto agora, nas dúvidas dos que operam o direito em nosso país e, evidentemente, dos que são defensores dos acusados que foram condenados. Talvez por isso, por esta certeza,
é que o STED lhe faz essa ameaça, para dizer, eu ganhei, ameacei e não prenderam. Mas não é. É que a prisão efetivamente vai cumprir as leis, os prazos legais das leis brasileiras. Isso é o Estado democrático de direito. Eu acho que tudo indica, vocês se recordam, nada melhor do que os áudios, a memória que a internet deixa, ou os jornais impressos, revistas. Muitos diziam que o julgamento do Lula, o ano passado, esse julgamento que ocorreu no dia 24 de janeiro, ocorreria em abril, maio. Vocês observem. E que aí os recursos se estender até dezembro desse ano. Alguns falavam no ano seguinte, não ocorreu nada disso. O julgamento foi marcado o dia 24 de janeiro. Muitos falavam que teria pedido de vistas. E nós dissemos aqui que era impossível, apesar de legal. Nenhum desembargador seria a tal ponto irresponsável, com o Brasil e o mundo acompanhando uma sessão como foi aquela, pedir vistas. Isso quem faz é pilantra, que está na justiça. Tem muito pilantra na justiça, que faz o pedido de vistas porque ele não é um juiz, ele é um político que está com a toga. Portanto, ele é um falso juiz. Um juiz sério, honesto, né, não vai fazer um pedido de vista naquela conjuntura, no dia 24 de janeiro, como não fez nenhum dos 3 desembargadores. O que deve ocorrer, o acordo vai ser publicado semana que vem, junto com a divulgação que não foi feita até agora, com os votos dos 3 desembargadores. Os votos para que todos nós possamos tomar conhecimento. E dissemos um dia 24 aqui, que era até para comparar com a sentença do juiz Sérgio Moro. Seria interessante comparar as duas coisas. Os votos são longos, muito detalhados. O cumprimento provisório da pena vai ocorrer, o Lula vai ser preso. O Lula vai ser preso. Tenho absoluta certeza. O STF vai tentar alterar a decisão, o Supremo Tribunal Federal. Aí a questão que se coloca na minha leitura política do fato é que a elite política ficou insatisfeita com a condenação do Lula. É uma farsa as declarações de que boa, o Lula foi condenado, o Lula vai ser preso. Sabe por quê, ouvinte e internauta que nos assiste? A questão que se coloca é se o Lula foi condenado e preso, o membro da elite política brasileira pensa o seguinte, eu poderei sê-lo. Abriu a porteira. Agora não passa boi, dependendo da cor do boi, passa qualquer boi. Ou seja, pode ser eu. Então, o que eles estão pensando é o seguinte, a lei não pode ser igual para todos. Esse capítulo do artigo 5º da Constituição precisa ser alterado. Todos são iguais perante a lei, todos, mas tem, voltando ao George Orwell, tem gente que é mais igual que outro. Aí que isso é uma passagem de um célebre livro dele e tal. Mas o senhor está pressupondo, né? Mas eu tenho certeza. O Lula está condenado. Está condenado. E a lei é clara. É cadeia. Cadeia. Então, o que deve ocorrer, provavelmente, vamos ver, né? É que vai ter uma disputa legal. Mas é uma disputa política, né? Porque o ministro Marco Aurélio nos disse o seguinte, quero ver se vão ter coragem de prender o Lula. Grosso modo, mais ou menos disse isso, né? Mas o espírito era esse. Eu estranhei muito. Ele disse claramente, falou, quero ver se alguém tem coragem de prender o Lula. Mas como? O ministro do Supremo? Decisão já posta. E todos são iguais. Pode me prender, pode prender o Joseval, o Lula, nós somos iguais. Nascemos no Brasil, cumprimos. Se cometer um ilícito, tem um inquérito, tem um processo, tem uma condenação, etc. Em suma, só segue a vida. A questão, então, realmente é uma questão política muito séria. E me dá, pelo andar da carruagem, tudo indica que, inclusive porque os desembargadores, eles estão saindo de férias. 2 deles vão ser substituídos por outros 2. E o acordo tem que ser feito, evidentemente, com o texto produzidos pelos 3 desembargadores. Não, um só redige. Sim, mas se ele tiver dúvida, ele tem de consultar. Não, mas não há mais dúvida, né? Deu 2-0. Mas acordo, algumas vezes, precisa ser. Eu lembro que algumas coisas, momentos do STF, chegava a momentos que quem presidia a sessão não sabia o que tinha sido decidido. Aí criava uma confusão. Eu vi sessões no mensalão que a confusão era tão grande que ninguém sabia a decisão. Ele foi condenado? Foi. Mas foi condenado por quê? Né? Por qual pena? Então, qual é o artigo? Qual é o artigo? Qual é o inciso? Uma confusão. Né? Então eu acho que vamos esperar. Eu acho que o acordo deve sair a semana que vem. Por isso que tem que ser publicado. Tem que ser publicado. O acórdão é que define o exato termo da condenação. Perfeito. E a partir dali é que cabem os embargos declaratórios. Perfeito.